Muito bem, pessoal. Dando seguimento aí ao nosso curso de Direito Administrativo para Tribunais. Nós vamos começar a ver um tópico agora, que é o dos poderes administrativos, né? É um tópico aí que você precisa saber bem. É mais um tópico que cai aí no seu concurso aí para TRF, TRT, né? TRE. E que aí, assim, depende do teu concurso, às vezes cai dividido, mas normalmente põe essa expressão no edital, poderes administrativos. E o que a gente vê em relação a isso, gente? Coisa que tem que ver, você vê que os poderes administrativos, eles são ferramentas, instrumentos que a administração tem a seu dispor para a consecução do interesse público. Você vai ver o seguinte, que a administração pública ela existe para buscar satisfação pública, para buscar a realização do interesse público. Só que para ela fazer essa busca pelo interesse público, ou seja, para ela buscar e conseguir concretizar, ela precisa de ferramentas. Por exemplo, ela vai buscar o interesse público, vai. Tá. Então tá, ó, vocês estão vendendo uma mercadoria estragada ali num determinado açougue. O que a gente faz? Então ela precisa de ter ferramentas, que nós vamos ver que nesse caso seria o poder de polícia. Ela tem que ter alguns poderes, que são as ferramentas, instrumentos disponíveis para que ela possa buscar a satisfação do interesse público. Ou também, fala assim, olha, como que ela faz? Você vai ver depois que você vê todos assim, vai ficar mais fácil para você visualizar. Por exemplo, possibilidade dela escolher que conduta tomar num caso concreto, que se isso não existisse, ia travar a administração pública se ela seguisse só o que houvesse previsão específica, que o legislador não consegue prever todas as situações. Vamos ver que para botar a lei em prática e executar o que a lei está determinando, a administração, né, na grande maioria, ela precisa explicar o que está na lei. Ela precisa detalhar o que está na lei. Então, vamos ver que é o poder regulamentar. Então, a ideia que você tem que ter dessas ferramentas, dos poderes, que eles são isso, meios aptos a viabilizar a concretização do interesse público. São instrumentos que habilitam a administração a poder satisfazer a necessidade coletiva. E elas têm uma concepção que, na verdade, os poderes, eles são, que fala aí de poder-dever. O que é a ideia de poder-dever? Esse poder-dever significa, assim, que essas ferramentas que estão à disposição do administrador, né, elas estão ali à disposição do administrador, ele não pode, a ideia, usar aquilo a critério dele, assim, eu uso se eu quiser. Não, a ideia é assim, ele tem que buscar, a administração pública tem que buscar o interesse público. Para isso, ela está armada de ferramentas, de instrumentos que são os poderes administrativos. Então, esses poderes devem, e não podem, eles devem ser usados quando surgir a necessidade. Por isso que se fala em poder-dever, na verdade, que assim, a administração tem a prerrogativa de usá-los, mas ela tem que usá-los, não pode abrir mão e deixar a critério do administrador fazer o uso. Não pode deixar a critério do administrador fazer o uso quando ele bem entender. Ok? Então nós vamos ver, passar um por um desses poderes para você poder visualizar melhor. Até para você só anotar aí, os poderes que nós vamos ver são poder vinculado,
poder discricionário poder hierárquico poder disciplinar poder regulamentar e poder de polícia. Esses são os poderes que nós vamos ver administrativos. Lembrando assim, se você for ver na doutrina, depende do livro que você usar, o poder vinculado, eu vou explicar direitinho, mas um bom tanto de autores não o considera como um poder, considera, na verdade, um dever da administração. Poder discricionário, não são todos que às vezes tratam como poderes. O que eles costumam tratar muito como poderes são regulamentar e polícia, alguns autores. Aí eles falam, isso é poder. Que aí para alguns chamam regulamentar de normativo. Mas cai nos concursos ainda esse modelo tradicional. O professor Eli Lopes falava também. Então, essa forma tradicional ainda é cobrada, vinculada, discricionária, hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. Então, nós vamos ver desse jeito, porque é assim que cai ainda, mas você entendendo um pouquinho de cada um. Então, lembra, vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. Beleza? Muito bem. Então, vamos começar vendo o primeiro deles, que é o poder vinculado. Ele é também chamado de poder regrado, né, gente? Poder vinculado também chamado de poder regrado. É aquele que a lei confere à administração pública para a prática de ato de sua competência, determinando desde logo os elementos e requisitos necessários à sua formalização. Por isso aqui que a maioria da doutrina diz assim, olha, o poder vinculado, porque na ideia do poder, não é as prerrogativas para que a administração busque o interesse público, no caso do poder vinculado, ela não tem uma prerrogativa, na verdade é um dever dela de cumprir o que está na lei, porque o caso do vinculado, nós vamos ver melhor isso depois em ato administrativo, questão de vinculação e discricionariedade. Mas a ideia geral é você pensar assim, a administração tem que seguir o que está na lei? Tem. Mas tem vezes que o legislador, que ele vai botar na lei alguma coisa, ele coloca e não deixa margem de escolha e já diz na lei, se acontecer tal coisa, você faz isso. E tem casos que na lei, o legislador escreve e deixa uma margem de escolha. Se acontecer, ele pode escolher o que fazer lá no caso concreto. No primeiro, que não tem escolha, a gente tem o vinculado. No segundo, que tem escolha, é o discricionário. No caso, então, do poder vinculado, por isso que falo, a lei, ela atribui à administração esse poder para ela praticar um ato, que é de competência dela, mas a lei já determinou de cara, já está escrito nela, quais são os elementos necessários para formalizar a prática do ato. Então, pode ter vários, por exemplo, um pedido de aposentadoria que o servidor faz. Se o servidor tem todos os requisitos, a administração não pode negar o ato, a fazer o ato. Então, imagina assim, o administrador está lá, ele vai fazer um ato administrativo. Aí chega o pedido de aposentadoria do servidor. Eles verificaram, ele preenche todos os requisitos lá, de idade, tempo, tudo aquilo. Ele não pode assim, eu concedo ou não concedo. Perceba? Pelo vinculado, ele é obrigado a praticar aquele ato, porque, de acordo com a lei, quando ocorrer aquele determinado fato, ele tem que tomar tal atitude. E é isso aqui. Ou seja, se ele preencher os requisitos para a aposentadoria, ela deve ser concedida. Então, esse seria um ato manifestado
no exercício do poder vinculado. Isso seria um ato vinculado. O administrador está vinculado à escolha que já está na lei. Ele não escolhe nada. Ele seria um negócio mais cara-crachá, assim, ó, aconteceu isso, eu tenho que fazer isso. Ele não tem uma possibilidade de escolha, tá? Já no poder discricionário, gente, ao contrário, né, no poder discricionário, é possível escolher. O administrador não está tão amarrado quanto no vinculado. Por isso que eu disse tão amarrado, porque ele não é livre para fazer o que quiser. Mas o poder discricionário é a prerrogativa de fazer opções, de escolher, de analisar se é oportuno ou conveniente, segundo o interesse público, a prática de determinado ato. Mas ele não se confunde com a arbitrariedade, ele é diferente. Então, o que você pode verificar? Vamos fazer assim. Nós vimos a Lei 812, vimos lá um monte de licenças, lembra? Vamos ver duas licenças, ó. Uma que a própria servidora teria quando ela tem filho, que é a licença quando ela tem filho, que é a licença gestante. E vamos imaginar aquela outra licença que é para tratar de assunto particular, que pode tirar com prazo de 3 anos consecutivos, né? Sem remuneração, não ganha, mas aí ele não perde o cargo. Então imagine que você é o administrador do órgão público lá, você é o diretor, você está lá na função. Aí chega para você 2 pedidos na sua mão, um da Maria, um da Joana. O da Maria tem lá, ela requerendo a licença gestante, apresentando a cópia de certidão de nascimento da criança, e o da Joana chegando lá um requerimento para essa licença de interesse particular. O requerimento da Maria, que é o da licença gestante, você, administrador, vai ter que olhar assim, a lei me deixou escolher quando da prática de algum ato referente a isso? Fala, não, a lei não me deixou. Como que eu sei que a lei não me deixou? Porque a lei disse que ela tem direito à licença gestante e é só comprovar. Então, assim, ela apresentou a certidão de nascimento, eu, administrador, não vou poder olhar para se é bonito ou é feio, eu não vou te conceder. Ele não tem, entendeu? Ou ele não pode dizer assim, não, eu não tenho, né, que esse exemplo seria até arbitrário, mas mesmo assim, não é conveniente, porque eu não tenho substituto para colocar no seu lugar, então eu tenho que trazer gente de outro lugar, eu não tenho como, então, ele não tem essa. A lei fala, ela tem o direito, apresentou, acabou, ela vai fazer a licença. Então, eu, administrador, sou obrigado a pegar e fazer o ato, a portaria concedendo licença gestante, a servidora, Maria, tal. Eu querendo ou não querendo, porque eu estou vinculado às hipóteses que a lei já determinou aos elementos. Isso é vinculado. Agora, no caso da Joana, aí sim, porque a lei fala lá na 812 que é a critério da administração. Quando usa essas expressões, ó, poderá, a critério, a juízo, está querendo dizer, ó, a administração que vai decidir. Só que aí que tem que tomar o cuidado, que esse poder discricionário, a possibilidade de escolha que é dada ao administrador no caso concreto, não é uma coisa livre, leve e solta aí que ele faz o que quer, senão seria arbitrariedade. Ele não pode ir além da lei que prevê. O que ele pode escolher então? É como se a lei assim, ele pode escolher dentre as opções que a lei lhe deu. Ele não pode inventar outras coisas. Então, por exemplo, chega o pedido da Joana, ele vai analisar assim, eu concedo ou não concedo, né, a administração, né, vai conceder ou não vai conceder a licença para tratar de interesse particular. A lei, como se a lei falou, ó,
Você vai ter que ver no caso concreto aí se é interesse público ou não. E o que ele vai ver se é interesse público? Ele fala, ver se é oportuno e se é conveniente. Ou seja, se está no momento adequado e se é conveniente para a administração. Se for inoportuno ou se for inconveniente, não vai conceder a licença para ela. Porque ele pode analisar, veja, como até falei algo parecido lá na aula da 812. Ó, essa servidora Maria ou Joana aí que está pedindo, lá no órgão onde ela trabalha, só tem ela e mais outra funcionária que fazem a atividade dela. Deveria ter 5, só tem 2. E aí, se eu liberar ela para essa licença, vai ficar uma só, que ele corre o risco do serviço parar. Então, pode dizer, ó, não é conveniente, oportuno, indefiro. Por que ele pode escolher deferir, que é concordar, aceitar, ou indeferir? Porque é a lei que já o autorizou. Como ele pode falar, não, é conveniente, é oportuno, porque nós estamos com excesso de despesa, lá no seu órgão teria que ter 10 funcionários, tem 15, então é uma forma da gente normalizar, porque eu vi aqui que tem um se aposentando no ano que vem, daqui 2, então quando você voltar vai estar melhor, então eu economizo dinheiro até lá, por exemplo. Isso é conveniente, então o administrador que vai escolher, no caso concreto, qual a melhor opção diante da lei. Mas lembra, tem que escolher o que está na lei. Sim, ele não pode escolher o que der na telha. Ele tem que escolher dentre as opções legais. E isso vai ser o poder discricionário. Então, se você for ver, de fato, ele é uma prerrogativa que permite à administração buscar o interesse público. Por quê? Porque, às vezes, no caso concreto, o legislador, eu brinco, o legislador não é bidu, né? Ele não é adivinho, ele não consegue prever todas as situações. Então, tem coisa que tem que resolver no caso concreto. E o administrador, tendo essa prerrogativa, em alguns casos, de poder decidir qual a melhor conduta a ser tomada naquele caso, isso, com certeza, colabora para que a administração execute melhor a sua atividade. Tá? Só que aí, essa discricionariedade, a gente precisa ver assim, ó, quando que ela existe? Ela existe quando a lei expressamente prevê, que são aqueles casos que eu disse lá do a critério da administração, no interesse da administração, poderá, todas as expressões que você vê fazer assim, ó, pedir ele pode, mas a administração que vai ver se deixa, se não deixa, não é? Ainda, quando a lei utilizar conceitos jurídicos indeterminados, por exemplo, boa-fé, moralidade, decoro, bons costumes, você vê que são termos de expressão assim aberta. Aquele que eu falei na outra aula, dei o exemplo, lembra? Incontinência pública e conduta escandalosa. Falei, não fala o que é isso. Então, o que eles dizem? Que nesses casos haverá sim uma margem de escolha do administrador para ele verificar se aquele conceito, se aquela situação se encaixa naquele conceito. Aquilo que ela fez é incontinência pública e conduta escandalosa, isso vai depender da avaliação do administrador. Então, ele vai ter uma margem de escolha aí entre o que, qual conduta adotar. Nesse caso, qual contorno dar para o conceito jurídico aí, né? E aí, nesse caso, uma importantíssima ferramenta é o princípio que a gente já estudou lá, eu falei para vocês peguem firme nele, que é o princípio da razoabilidade. Por esse princípio da razoabilidade, o administrador pode ser controlado se a escolha que ele tomou foi a mais adequada ao interesse público.
não é? Então, assim, ele pode escolher, mas essa escolha dele ainda pode ver se ela foi razoável ou se ela não foi, certo? Então, assim, pega, dá uma olhadinha melhor, lembra, anota, para você não ter problema com isso aí. Vamos ver o seguinte agora. Poder hierárquico. O que nós temos do poder hierárquico? Ah, professor, poder hierárquico vem de hierarquia. O que você vai ter disso daí, por exemplo? Olha o que o professor Eli Lopes fala. Ó. Poder hierárquico é o que dispõe o executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal. Então você vê assim, nessa definição do professor Eli Lopes, que o poder, a administração, ela distribui e escalona funções, ordena e revê, cria uma relação de subordinação. Qual que é a ideia? A ideia é assim, ó, imagine como que a administração ia buscar interesse público se ela não pudesse se auto-organizar e dentro dessa auto-organização ela criasse uma relação de hierarquia. Ela criasse uma relação de subordinação para poder ter alguém poder dando ordem para outro cumprir e assim vai. Se cada um fizesse a seu modo, não ia ter uma coordenação de comportamentos, não é? Um direcionamento de atitudes. Então essa é a ideia do poder hierárquico. Então a administração ela pode se organizar. Ah, aqui esse órgão ele está dividido nesses outros 3, que subdivide nesses outros. E aí nisso você vai fazendo, né, um esqueminha assim, vai descendo, criando um monte de órgãos. Você acaba criando uma relação de hierarquia entre os órgãos subalternos e o órgão superior. Né? Você vai juntando isso aí tudo. Então a ideia é essa, ó, distribuir funções pelo poder hierárquico, escalonar nos diversos níveis de planejamento. É uma relação de coordenação e uma relação de subordinação. É uma relação de coordenação e subordinação, que é o quê? Hierarquia. Se você pensar, você vê o que é hierarquia. Hierarquia é uma relação de coordenação e subordinação, onde o quê? O superior coordena, dá ordens para o subordinado e o subordinado tem o dever de cumprir essas ordens. Essa é a ideia da hierarquia. Então, só que essa hierarquia ela decorre do poder hierárquico, porque pelo poder hierárquico a administração se organiza, criando essas estruturas escalonadas, né, em níveis. Esse órgão acima ele divide em 2 e aí vão até fazer uma escadinha, vamos dizer assim. Né? E o que a gente tem assim? Em relação à hierarquia, vale a pena a gente, você anotar aí e destacar alguns pontos, porque gera discussão. Primeiro, só existe hierarquia na função administrativa. Como assim, pessoal, existe na função administrativa? Na função judicial e na função legislativa, não há hierarquia entre os agentes públicos. Como assim? Na função do deputado dele ali, de legislar, de exercer o seu papel, não tem quem dê ordem para ele, vote assim, vote assado. Isso aí depende dele, não é uma hierarquia estabelecida. Da mesma coisa no poder judiciário. No poder judiciário, o juiz está com o processo na mão e ele tem, qual que é o papel do juiz? Tomar decisões. Então, ninguém pode dar ordem para o juiz e falar, ó, tome decisão nesse sentido, nesse processo, e condene o réu, entenderam? Ou absolva o réu. Ele não existe essa hierarquia, né? Porque ele é
é de livre convencimento dele, a sua livre convicção. Ele tem autonomia para trabalhar. Entendeu? Então, só existe... Ah, professor, então, se só existe na função administrativa, eu já vi questão falando que o poder hierárquico só tem no poder executivo. Cuidado, isso aí está errado. Poder hierárquico, a hierarquia não existe só no poder executivo. Poder executivo existe. Então você fala, por exemplo, na Polícia Federal, que aquele agente está subordinado a um chefe, que está subordinado a não sei quem, e assim vai. Existe no executivo com maior frequência, até porque ele é típico do poder executivo. Mas lembra que o judiciário e o legislativo, eles não exercem a função administrativa também, não fazem concurso, fazem licitação, compras, não fazem? Fazem. Então, o juiz, na função dele, administrador, aí ele tem chefe. Aí o tribunal pode dar ordens para o juiz em aspecto administrativo. Então, por exemplo, o juiz é um funcionário do tribunal. Então, o juiz pode o tribunal pode cobrar o juiz, por exemplo, quanto à frequência ao trabalho, dele cumprir determinadas normas administrativas, né, de fazer isso, fazer aquilo ali dentro do fórum. Então, assim, a função administrativa, a hierarquia só existe na função administrativa, mas ela existe nos 3 poderes. Igual a gente já falou, no executivo, no legislativo e no judiciário. Só que nesses 2, legislativo e judiciário, ela é de forma atípica, a função administrativa, e aqui de forma típica. Mas existe. Então não erra na prova. Falar, hierarquia só existe no executivo. Errado. Hierarquia existe no judiciário, só na função administrativa. Na função jurisdicional não existe. Outra coisa, não existe hierarquia entre pessoas jurídicas diferentes. Hierarquia é dentro da mesma pessoa. Não tem hierarquia entre pessoas. Então, por isso que eu falei várias vezes, insisti, falo agora de novo para você lembrar, quando eu expliquei administração direta e indireta, não é? Que a pessoa política, a pessoa da administração direta, o ente de direito público, o ente político, ele não exerce controle hierárquico sobre as pessoas da administração indireta que ele mesmo criou. Autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. Ele não exerce hierarquia porque são pessoas jurídicas diferentes. Por isso que você não erra isso lá quando você for ver. Que aqui a autarquia está vinculada à administração direta, à pessoa política. É um controle de finalidade, não de hierarquia. Dentro da autarquia existe hierarquia entre os seus órgãos. Dentro da União existe hierarquia entre os seus órgãos, mas não existe hierarquia entre pessoas jurídicas distintas, tá bom? Consequência do poder hierárquico. Qual que é a consequência? Pelo poder hierárquico, a administração pode avocar, delegar, ordenar, controlar, corrigir. Então é com base no poder hierárquico, por exemplo, que o superior analisa um recurso administrativo, em que ele analisa o que o seu subordinado decidiu, ele pode mudar, pode alterar, ele pode corrigir, se for o caso. O superior pode dar ordens para os seus subordinados. Então é com base, por exemplo, na hierarquia que pode se estabelecer uma ordem de serviço lá passando determinações que deve ser usado o código da operadora tal para fazer ligação não sei para onde, ou uma portaria estabelecendo que deve ser portado o crachá de identificação, não sei de que jeito. Entendeu? Essa parte de coordenação, isso é tudo decorrente do poder hierárquico. E é outra consequência dele que o quê? O superior pode dar ordem e o subordinado tem que
obedecer. É lógico que, exceto se for manifestamente ilegal, né, gente? Fala, eu sou funcionário federal, trabalho num presídio federal, o meu chefe lá é meio doido, ele chegou e deu a ordem. Pega o preso lá, coloca ele na poça d'água e liga os fios, um de cada lado dele. Ele mandou, eu fiz. Aí fala, tem cabimento, né? Não, você vai cometer crime da mesma maneira, só que você só pode cumprir ordens, a regra, você cumpre as ordens, você não as cumpre quando elas forem manifestamente ilegais, né? Se elas forem legais, nós não teremos problema, mas se elas forem ilegais, aí sim. Bom, daqui a pouco eu volto e termino o poder hierárquico. Até mais.